Fechou? É Lídia ou é Lígia? Lídia. Bom dia, gente. Graça e paz, tudo bem? Então hoje Hoje eu estou junto com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre recomeço. E que Deus nos abençoe e nos dê direção para que a gente entenda quais são os momentos em que a gente pode e que a gente precisa fazer recomeço. Amém? Semana passada, nossa família passou por um momento difícil, um momento de luto. E foi justamente nesse momento que, mais uma vez, Deus falou comigo de maneira muito intensa. E quando a gente estava junto com a nossa família, né, a gente perdeu uma tia muito querida. E no mês que vem eles iriam fazer 60 anos de casamento. E aí a gente pôde passar ali todo esse tempo com o meu tio e ouvindo as histórias, né? As histórias da vida, sobre tudo aquilo que eles passaram juntos aí durante esses praticamente 60 anos. E Deus falou muito forte comigo acerca de um texto que a gente fala muito pouco sobre ele. Na verdade, a gente fala muito pouco sobre Eclesiastes. E aí Deus falou comigo a respeito de um texto de Eclesiastes, lá no capítulo 7, no versículo 2, que diz o seguinte: é melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. A gente pôde ver ali, nesse momento, um legado, sabe? Uma vida inteira construída e que precisou ser reconstruída algumas vezes. E aí, enquanto a gente ouvia essas histórias, né, enquanto a gente passava ali tempo junto, embora a gente estivesse ali com o coração apertadinho, cheio de dor, Deus ia falando comigo e a gente ia consolando uns aos outros. E aí eu comecei a pensar comigo, né? Eu fiquei muito reflexivo durante toda essa semana que se passou até hoje aqui. Puxa vida, Deus, o que eu preciso fazer? Como eu preciso estar? Quem eu preciso ser para ter esse tipo de história, esse tipo de legado? Para ser lembrado pelas pessoas como, de fato, alguém que amou a Cristo de verdade. Esse tio meu é um tio muito querido, assim, e às vezes a gente passa finais de semana na praia, ele tem uma casa em Caraguá, e é uma delícia passar final de semana com ele, porque eu fico praticamente dentro de casa, eu e ele. E a gente fica falando muito sobre a Bíblia. A gente serve em denominações diferentes, mas a gente se identifica muito falando de Deus, é muito agradável, é muito bom estar perto dele. E eu fiquei muito reflexivo sobre isso. O que eu preciso fazer? O que eu preciso recomeçar, Deus? Sabe, eu tenho 22 anos de casado, tenho uma filha de 26. O que eu preciso fazer para manter isso vivo? O que eu preciso fazer, Deus, para continuar perto do Senhor? Para a hora que isso acontecer, porque muito possivelmente isso vai acontecer, isso é uma realidade, e o próprio texto está dizendo, o que a minha esposa vai falar de mim? O que a minha filha vai falar de mim? E eu não quero ser lembrado por, ele era gente boa pra caramba, ajudava todo mundo, era um cara trabalhador. Cara, isso é consequência. Uma vez que eu levantei minha mão, disse que eu aceitava Cristo, né? Isso também tem feito me refletir muito, porque na verdade eu não tenho nem esse poder, né, para aceitar Cristo. Cristo é quem me aceitou. Quando Cristo me encontrou, a partir do momento que a gente diz sim, a nossa vida precisa apontar para Cristo. De todas as formas e de todas as maneiras. E o que eu preciso fazer, Deus? E aí Deus tem falado comigo sobre muitas coisas que precisam recomeçar na minha vida. E não dá para esquecer um texto lá de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz o seguinte: como é que eu preciso, por onde eu começo, Deus? Por onde eu começo? A reconstruir as coisas que precisam ser refeitas. E aí ele diz assim para mim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo.
E Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. E foi com esses dois textos que Deus me fez ficar ruminando durante a semana toda. E aí, quando estava bem pertinho de chegar o dia da mensagem, Deus me apontou para Neemias. Acho que não existe um livro melhor para falar sobre recomeço do que o livro de Neemias. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Eu quero que você olhe para você, ore a Deus para que o Senhor mostre para você se tem alguma coisa que você precisa recomeçar. Será que precisa? Será que não precisa? Se não precisa, se está tudo bem, se está tudo em ordem, se está tudo funcionando muito bem, você precisa ser a pessoa que vai ser o legado vivo para mostrar para outras pessoas que precisam recomeçar. Afinal de contas, a nossa missão é sermos pequenos cristos. Através de nós, as pessoas precisam ver Cristo. Então, pode ser que através da sua vida, recomeços vão acontecer, porque as pessoas vão enxergar em você um modelo a ser seguido, que aponta para Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um domingo, por mais uma manhã em que a gente pode, Deus, te adorar de maneira livre, que a gente pode, ó Deus, declamar, Deus, palavras e versos tão poderosos contidos dentro da tua palavra. Eu te agradeço por isso, Deus. E que em nome de Jesus o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, a tudo aquilo que a gente precisa fazer para continuar perto do Senhor. E que dentro do nosso coração e na nossa mente haja a humildade suficiente para entendermos, ó Deus, se precisamos fazer recomeços, se precisamos reconstruir novas coisas, e que em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra seja a nossa pedra de esquina, a tua palavra, ó Deus, seja aquela que vai, ó Deus, nos mover em direção a tudo que é correto, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus, continue nos conduzindo e nos direcionando, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Assim, Deus, com o coração alegre, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Amém. Para a gente entender, eu vou dar um contexto aqui, falar um pouquinho da história, um pouquinho do contexto histórico, para a gente entender por que Neemias chegou naquele ponto de reconstrução, por que ele entendeu e por que ele se dispôs a fazer e participar desse período de reconstrução. Eu não sei se todos aqui já leram Neemias, mas é um livro que fala, e é um livro muito legal, que fala sobre a reconstrução e a recolocação de um povo. E aí, quando começa isso? Quando Jerusalém caiu, muitos séculos antes de Neemias, havia um reino chamado Judá. E a sua capital, Jerusalém, e seu grandioso templo foi destruído pelo Império Babilônico. E sob o comando do rei Nabucodonosor II, por volta de 586 a.C., essa destruição ela não foi apenas física. Essa destruição também representou o fim de uma era. Ela cumpriu uma profecia, um julgamento de Deus sobre uma desobediência persistente do povo. E aí o exemplo disso, a história disso está lá em 2 Crônicas 36, do 15 a 21, e Jeremias 25, do 8 ao 11. Nessa época em que Jerusalém caiu e foi tomada, a elite, sacerdotes, artesãos e grande parte da população foi levada cativa para a Babilônia, em um evento que é chamado como exílio babilônico. Lembram de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? É justamente nessa época que eles são levados cativos para a Babilônia. E aí, depois de mais ou menos 70 anos desse exílio, mais uma profecia de Jeremias se cumpre. Lá em Jeremias 29, 10, o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Persa em 538 a.C., e Ciro, o Grande, emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Esse é o que está lá em Esdras 1, do 1 ao 4. E esse foi um primeiro começo significativo ali da volta do povo judeu para Judá. E esse recomeço foi liderado por figuras importantes na Bíblia. Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e outros remanescentes que retornaram para Jerusalém. E eles conseguiram reconstruir o templo. A missão deles naquela época era reconstruir o templo. E o templo foi dedicado por volta de 516 a.C.
Isso está lá em Esdras 3, do 8 ao 13, e Esdras 6, do 13 ao 15. Mas, no entanto, essa reconstrução não foi total, porque ainda tinham que ser reconstruídas as muralhas da cidade. E esse foi um processo muito mais desafiador e demorado. E esse processo todo foi marcado por algumas situações importantes ali. A primeira delas é que, para que houvesse a reconstrução ou o recomeço dessa cidade, o povo recebeu uma oposição muito grande. Muitos povos ao redor não queriam que isso acontecesse. Por quê? Povos vizinhos ali, como os samaritanos, amonitas, árabes, eles viam os judeus retornando como uma ameaça à sua própria influência na região. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eles usaram táticas como zombarias, ameaças e até mesmo acusações falsas junto ao rei persa para impedir essa reconstrução. Veja que desde sempre tem um problema ali nessa região com os judeus. Desde sempre os judeus estão ali, de alguma forma, com a corda no pescoço por causa dos inimigos ao seu redor. E eu nem vou entrar nessa situação do que a gente vive hoje, nem é esse o contexto, mas desde sempre existe esse conflito. E isso está lá em Esdras 4, do 1 ao 24. Eles sofriam com desânimo interno, porque junto com esse problema dos ataques externos, eles ainda tinham problemas econômicos, porque estava tudo começando de novo. Secas, dificuldade para realizar as tarefas. E isso gerou um desânimo muito grande entre os próprios judeus. O próprio povo estava desanimado com essa tarefa de reconstrução, porque nem sempre é fácil realmente recomeçar. E aí, essas passagens elas estão ali em Ageu 1, do 2 ao 11. Inclusive, a prioridade de alguns se voltou para suas próprias casas, em vez da obra coletiva. As pessoas deixaram de lado a obra coletiva e começaram a pensar em si mesmos. Qualquer semelhança também é mera coincidência, né? Quantas vezes a gente não, como cristãos, como irmãos em Cristo, como homens e mulheres que deveriam ser aqueles que cuidam, né? Aqueles que amam, que acolhem e influenciam, mas a gente acaba olhando para o nosso próprio umbigo. Isso aconteceu lá também nessa época. Eles passavam por uma fragmentação e uma vulnerabilidade muito grande. Porque sem muralhas, Jerusalém era uma cidade aberta, uma cidade vulnerável. E naquele tempo, ataques, roubos, incursões inimigas eram muito comuns. E seus habitantes, os judeus, eles viviam com muito medo, constantemente ameaçados. E a segurança dos seus moradores era inexistente. E é nesse cenário que entra a figura, que entra Neemias. É nessa parte da história que entra Neemias. Num cenário de vulnerabilidade, de vergonha e desespero que Neemias entra em cena. E aí esse livro de Neemias começa aproximadamente 90 anos após a dedicação do segundo templo. Mesmo com o templo reconstruído, a cidade continuava num estado lastimável. Neemias, um judeu que servia como copeiro do rei Artaxerxes I, nossa, você trava a língua, hein? Na Pérsia, ele recebia as notícias dos seus compatriotas judeus. E aí, é aonde começa ali o chamado de Neemias, porque as muralhas de Jerusalém, elas ainda estavam em ruínas, seus portões queimados, isso que está lá em Neemias 1:3. E essa condição não era um inconveniente apenas de segurança, era também um símbolo de vergonha, de fraqueza e de falta de identidade nacional e religiosa daquele povo. E uma cidade sem muralhas não tem segurança, não tem comércio fluindo, não tem capacidade de se estabelecer como um centro vital para Deus. E aí, o recomeço do templo foi, sim, extremamente importante, mas a cidade em si ainda não havia recomeçado de fato. E aí, desse ponto de vulnerabilidade muito difícil, um povo desanimado, Neemias emerge ali como um líder providencial de Deus. O seu trabalho ali não era apenas reconstruir os muros, não era apenas uma reconstrução física, mas sim uma reconstrução espiritual.
ele precisava ajudar o povo, caminhar com o povo ali, para mostrar a importância da unidade, da união do povo nessa reconstrução. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. E a primeira reação de Neemias, o que Neemias faz, depois que ele ouve notícias, o irmão dele vem falar com ele, e fala sobre a desolação de como está a cidade. Como Neemias responde a essas notícias? Como Neemias, o que Neemias faz primeiro? Vai atrás da galera, vamos juntar uma força-tarefa, vamos lá logo construir esses muros, vamos fazer logo aí uma vaquinha geral, vamos arrecadar recursos financeiros, vamos atrás de material de construção e vamos preparar os muros? Não. Neemias não foi atrás da parte prática para recomeçar. Neemias não estava preocupado com quem ia fazer ou com quais recursos e como os recursos iam ser levantados. A reação de Neemias é imediata. Lá em Neemias 1,4 diz o seguinte: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Esse ponto é fundamental para o que a gente está falando aqui hoje. Neemias estava pouco preocupado com as partes práticas. Neemias não estava nem aí se ia ter dinheiro para reconstruir. Sentiu dor, porque a percepção da realidade trouxe essa dor para ele. Ele não ignorou a dor. Ele permitiu-se sentir a gravidade de como a situação estava. E aí ele adquiriu ali um compromisso pessoal. A tristeza de Neemias de ver o sofrimento do seu povo, o sofrimento de ver a sua própria terra desolada, levou a ele a ação. Ele não se resignou, buscou a face de Deus. A primeira coisa que Neemias fez para conseguir começar a reconstrução foi buscar a Deus. E muitas vezes eu e você, quando a gente precisa reconstruir alguma coisa, quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por uma situação difícil na família, no relacionamento, com amigos, às vezes a última coisa que a gente vai buscar é Deus. Às vezes Deus é a última instância que a gente vai lá e pergunta: Deus, o que eu faço? Quando na realidade deveria ser a primeira. Para mim e para você que entendemos que Cristo é o nosso Senhor, para mim e para você que entendemos que Cristo é soberano, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Cristo deve ser sempre, o Senhor deve ser sempre buscado em primeiro lugar. Deus está sempre disposto a olhar para nós e nos estender as mãos para os recomeços. Só que a gente tem uma natureza, tem umas características dentro de nós, que às vezes parece que a gente fica cego, surdo, na hora de resolver problemas, porque a gente esquece que Deus tem que ser buscado sempre em primeiro lugar. E a intercessão foi a sua resposta inicial. Não foi planejar a reconstrução, mas orar e jejuar. Neemias entendeu e reconheceu que a solução para um problema que era tão grande e tão complexo, não tinha outra alternativa a não ser a resposta vinda de Deus. E aí, Neemias faz uma oração que está ali entre Neemias, essa oração que ele faz está ali entre Neemias 1, do 5 ao 11. E cara, como isso deveria ser um modelo para nós também como oração. Jesus, ele deixa um modelo específico de oração, lá em Mateus, diz como a gente precisa orar, mas existem modelos de oração que a gente vê pela Bíblia que são tão importantes e fazem tanto sentido para nós, e às vezes a gente acaba se esquecendo disso. Essa oração é um modelo para quem busca recomeço. Ele não só lamenta, ele clama a Deus com fé e entendimento. E nessa oração, ele reconhece a soberania e a fidelidade de Deus. Olha só o que diz em Neemias 1,5. Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Muito obrigado, meu amor.
tiozinho já está suando igual tampa de chaleira aqui. Está todo mundo com frio e eu estou suando. Como pode isso? Aqui, no início dessa oração, ele se aproxima de um Deus que é poderoso para agir e é fiel às suas promessas. Ele tem esse entendimento. Ele confessa os pecados do povo e de si mesmo. Esse aqui é um problema crônico dentro das nossas comunidades. Porque a gente não fala sobre arrependimento, a gente não fala sobre confessar pecado. Isso é arroz com feijão na vida do cristão. E olha só a oração de Neemias: ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Neemias não passa pano para ninguém, nem para sua própria família. Nesse momento de busca intensa para Deus, para recomeçar, ele entende que sua própria família precisa buscar a Deus de maneira diferente, precisa se arrepender dos erros e dos pecados que estão cometendo contra Deus. Então, é importante que eu e você tenhamos essa sinceridade quando a gente chega diante de Deus. Não adianta eu querer achar que eu vou chegar diante de Deus, vou meter um migué na minha oração e vou conseguir, não, Deus vai esquecer desse pecadinho aqui, desse BOzinho, eu vou falar com Deus aqui, Ele não vai lembrar disso aqui, já faz muito tempo. Cara, com Deus não é assim. Deus é... Como que é... Tem uma máquina, é PET scan que chama, é uma máquina que se faz um exame que enxerga até qualquer coisa que tem dentro do seu corpo. É PET scan, é isso? É isso, doutora? Pois é, Deus, imagina agora um PET scan elevado à potência infinita. Você não consegue esconder nada de Deus. E aqui Neemias mostra esta consciência de se colocar numa posição de humildade diante de Deus. Porque ele sabia que para esse recomeço de Judá era necessário fazer isso. Sabe por quê? Porque Judá caiu justamente porque o povo estava longe de Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Judá. Deus permitiu esse exílio justamente porque o povo estava completamente longe do Senhor. E Neemias criou essa consciência, ele sabia que não dava para recomeçar sem reconhecer os seus próprios pecados. Ele se lembra das promessas de Deus. Ele recorda de uma promessa de Deus em Deuteronômio, que mesmo dispersando o povo por causa da sua desobediência, ele os reuniria novamente, se eles se arrependessem e voltassem a ele. E aí ele diz: por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Está lá em Neemias 1, do 8 ao 9, referenciado em Deuteronômio. Quando a gente toma posse da palavra, Neemias não está intimando Deus aqui, Neemias não está dando um ultimato a Deus, Neemias está lembrando com esperança das promessas que Deus tinha feito para o seu povo. E na sua oração ele pede: Senhor, lembra da gente, por favor. E aí ele pede a intervenção divina, ele clama, por favor, diante do rei, para que o seu plano de ir a Jerusalém e reconstruir as muralhas seja bem sucedido. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neemias era um copeiro. Neemias tinha uma função ali que era muito privilegiada por um ponto,
mas por outro não deixava de ser um serviçal. Ser um copeiro do rei naquela época era algo muito importante, porque o rei sofria por várias vezes tentativa de ser assassinado. Como entre um dos modos era ser envenenado. Então o copeiro do rei experimentava tudo antes. Então se está envenenado, quem vai morrer é o copeiro, não é o rei. Logo, o copeiro do rei era alguém que tinha muita responsabilidade e muito respeito do rei. Então, Neemias sabia que tinha ali um processo para ele passar até ele chegar, de fato, a começar a reconstrução. A reconstrução nem tinha começado ainda. E ele estava lá, de joelho, dobrado, orando e pedindo para Deus para conseguir passar por todos os degraus até chegar, de fato, na reconstrução. E ele entendeu que esse recomeço, ele só poderia recomeçar, de fato, com muita dependência de Deus. E aí sim, o impulso para o recomeço, para a reconstrução dos muros, acontece. Depois dessa oração, Neemias ainda espera pacientemente por 4 meses. Ele esperou uma oportunidade certa para falar com o rei. E aí, a sua tristeza, a tristeza no seu rosto não passou despercebida. Ele era muito próximo do rei. Então isso nos dá a entender que o rei o conhecia muito bem. E aí lá em Neemias 2:2 diz o seguinte: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é senão tristeza de coração? O próprio rei percebeu essa tristeza em Neemias e quis entender por que você está assim. Isso nos leva a crer que mesmo com um trabalho perigoso, Neemias servia ao rei com muito amor. E aí a gente se lembra de um texto que está lá na frente, no Novo Testamento, não sei nem quanto tempo depois de Neemias, que está escrito em Romanos, que diz que toda autoridade é instituída por Deus. E aí ele segue falando que se você vai contra uma dessas autoridades, você vai contra o próprio Deus. Esse é um exemplo de alguém que servia a um outro rei, um rei que nem tinha a mesma posição de fé que ele, mas ainda assim servia com amor o rei. E aí com medo, mas ainda assim confiando em Deus, Neemias expõe, ele mostra a sua aflição, ele conversa com o rei, ele mostra o seu desejo de fazer a reconstrução lá em Judá, em Jerusalém. E aí ele diz: se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver achado graça em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos túmulos dos meus pais, para que eu a reedifique. E para surpresa de Neemias, a resposta de Deus a essa oração que ele fez, ela não só concede a permissão, o rei não só dá essa permissão para Neemias, como também manda cartas de autorização para que Neemias consiga passar pelas províncias e obter madeira. Lembre-se de que o povo sofria aqui muitos impedimentos por outros povos que estavam ao redor. Madeira do bosque do rei, para que os portões da fortaleza do templo e para o muro da cidade e para a sua própria casa fossem reconstruídos. Oficiais do exército e cavaleiros para segurança e companhia na sua viagem. Então, às vezes, os nossos recomeços, a gente dá tanta cabeçada, a gente sofre tanto, a gente demora tanto para conseguir concluir esse recomeço, porque a gente está, muitas vezes, recomeçando da maneira errada. Neemias começou da maneira certa. Dobrou o joelho no chão, falou com Deus: me mostra, Senhor, o que precisa ser feito. Lembra, Senhor, do teu povo, lembra das tuas promessas. Tem misericórdia de mim e da minha família, porque nós somos pecadores, a gente não vale nada, como diz o pastor Lucas, sou um sujo, safado, como é que é? Pobre, sujo, safado e sem vergonha, não valo nada, não valo um saco de sal. Ele se coloca nessa posição diante de Deus, e aí Deus surpreende, de uma maneira que ele nem imaginava. Porque quando a gente recomeça, e recomeça da maneira certa, as coisas acontecem.
E a gente precisa ter fé nisso. A gente precisa acreditar nisso e a gente precisa entender que realmente quando você pega a tua Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é soberana, ela é exata, ela não erra. Ela é a verdade absoluta. Quando a gente acredita nisso, as coisas acontecem. Ainda que seja difícil. E aí Neemias nem começou ainda a reconstrução dos muros. E esse recomeço não foi sem adversidades. Assim que Neemias chega em Jerusalém, faz aquela avaliação, inspeciona, rapidamente aparecem uns cabas lá, Sambalate, Tobias e Gesem, líderes de povos vizinhos que criticavam e tentavam desestimular o povo. Está lá em Neemias 2,19. Porém, Neemias ele não se intimida, a sua resposta é firme e cheia de fé. Neemias diz o seguinte: ó Deus do céu, o Deus do céu nos dará bom êxito, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E essa história de Neemias, a partir desse ponto, detalha o trabalho gigantesco que eles tiveram para fazer a reconstrução desses muros, o trabalho incansável que eles tiveram, né? A sua liderança fez toda a diferença nesse processo, e a palavra diz que eles estavam com a colher de pedreiro numa mão e a outra mão na espada, porque reconstruindo os muros, os povos vizinhos estavam lá o tempo todo tentando desestimular e atacar o povo, então foi muito difícil. Foi um trabalho árduo e de sacrifício, precisou de unidade e cooperação entre o povo. Eles precisaram ter perseverança diante da oposição e do desânimo. Isso é muito importante quando a gente recomeça. Ter perseverança, porque muitas vezes o recomeço é difícil e a gente fica pelo caminho, porque não vai dar certo. O desânimo, o medo, a angústia. O que os outros vão pensar se eu tiver que recomeçar? É exatamente isso que o inimigo quer, te desanimar, minar sua perseverança e fé constante na provisão e na proteção de Deus. A conclusão disso tudo é que o que Neemias nos ensina sobre esses recomeços? O que Neemias nos ensina sobre como recomeçarmos? Ele diz: eu digo para vocês o seguinte: recomeço às vezes é com dor e oração. Às vezes a gente precisa reconhecer a realidade e levar as nossas aflições diante de Deus. Deus age através de indivíduos dedicados. Ele usa pessoas com paixão por sua obra e amor pelo seu povo. É o exemplo de Neemias. Às vezes o nosso exemplo de amor pelo Senhor, o nosso exemplo de dedicação pelo Senhor. E isso não é uma troca, gente. Isso não é uma troca. Não pode ser levado na questão de ser uma troca. Eu vou ser bonzinho, eu vou cumprir todos os mandamentos, vou fazer tudo certinho, Deus vai me dar. Não, não é assim que funciona. Eu vou seguir a Deus, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou cumprir os mandamentos do Senhor, eu vou pregar o Evangelho, eu vou amar o meu irmão, a minha fé vai ser inabalável, e ponto. Consequências vão surgir por conta disso, sim. Talvez uma casa, um carro, talvez uma casa de campo, talvez uma vida confortável financeira, uma vida maravilhosa no seio do lar, harmonia, paz, amor. Mas isso é consequência, isso não é uma via de troca. O recomeço tem que ter coragem, tem que agir para recomeçar. Depois de orar, a gente precisa se mover em fé. Mesmo com medo, mesmo sendo difícil, mesmo tendo uns cabas igual esses aqui te desestimulando. Não, vai recomeçar agora. Você vai recomeçar nesse momento da sua vida, você está maluco, não faça isso. Aí às vezes a gente prefere ouvir um caba desse que desanima a gente, bota a gente para baixo, do que ouvir a voz de Deus. E aí a vida fica muito difícil de ser levada. Deus provê, a oposição, vai sempre ter oposição no recomeço.
Esteja preparado para isso. Vai ter muitos irmãos do seu lado te dando um apoio. Cara, conta comigo, estamos juntos, vai para cima. É isso, Deus te respondeu, vai. Mas vai ter um monte de gente te desanimando, com o que eu acabei de falar agora. E aí sim, Deus provê e capacita. Ele abre portas e nos dá os recursos necessários para a tarefa. A gente viu isso em Neemias, a gente vê isso em inúmeros outros livros da Bíblia. Deus sempre provê o que a gente precisa para recomeçar, não o que a gente quer, o que a gente precisa. E aí, talvez você deva estar se perguntando, mano, não dá para recomeçar, é muito difícil, eu não tenho mais idade para isso, não, vai ser muito cansativo o processo. Eu vou te falar um pouquinho sobre alguns recomeços que eu já tive na minha vida. E eu confesso que eu fiquei surpreso escrevendo isso. Eu escrevi isso ontem, quase 2 horas da manhã. Eu fiquei surpreso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, quanto Deus já me ajudou em recomeços. Eu já tive que recomeçar, meus irmãos, após a perda de uma filha. Meu primeiro casamento eu perdi uma filha, a Ágata. E Deus me entregou a mais bela das filhas, a Vitória. Eu já tive que recomeçar depois de um casamento que não deu certo. E Deus me entregou a melhor esposa que eu poderia ter, a Emanuela. Eu já tive que recomeçar profissionalmente, depois de quase 14 anos profissional de uma área. E Deus me deu a melhor carreira possível. Eu nunca estive tão feliz com o que eu faço hoje profissionalmente. Eu já tive que recomeçar espiritualmente, depois de me enveredar por inúmeras denominações espirituais. Tudo quanto é tipo de denominação que você possa imaginar, eu já frequentei, velho. Completamente perdido. E finalmente, eu fui encontrado pelo dono da vida. Obrigado, Senhor. Eu já tive que recomeçar e foi extremamente difícil com a perda dos meus pais. E Deus me consolou e eu me mantive de pé. Eu já tive que recomeçar depois da depressão, da síndrome do pânico e das crises de ansiedade. Agora, 2019. E Deus sempre esteve comigo. E nesse recomeço Ele colocou pessoas incríveis ao meu lado. Eu já tive que recomeçar com a Vitória, com a minha filha. E mostrar para ela quem é Jesus de verdade através da minha vida, não do meu ativismo. Eu vivi uma época da minha vida em que eu era ativista, eu ficava de segunda a segunda dentro da igreja, achando que isso era seguir a Deus. Enquanto isso, eu esquecia minha filha dentro de casa. Eu tive que recomeçar. E hoje, eu vejo o quanto Deus é generoso e maravilhoso. Porque, mais uma vez, Ele ouviu as minhas orações. E daqui a pouco ela está aqui comigo no segundo culto. Então, meus irmãos, é possível recomeçar. Não é impossível como muitas vezes a gente vai ser estimulado. Desestimulado, na verdade. Mas é possível. Que se Deus deu esse monte de recomeço para um Zé Ruela igual eu, imagina o que Ele não vai fazer na sua vida, mano. Eu poderia ter colocado mais um monte aqui, mas eu já estou com 2 minutos para estourar meu tempo. Mas esses foram recomeços que foram muito significativos para a minha vida. E o curioso é que muitos desses recomeços eu ainda nem era cristão. Mas sabe quando as pessoas falam para a gente, sabe quando você passa num evangelismo? E aí, não sei se todo mundo aqui é crente desde berço, mas eu já passei muitos evangelismos que os irmãozinhos veio lá doido, virado no giraia, e falava assim para mim, Deus tem um plano para a sua vida, mano. Hoje eu consigo enxergar com mais clareza que mesmo não tendo sido encontrado pelo Senhor ainda, Deus já cumpria o plano dele na minha vida. Então eu falo com muita propriedade para vocês hoje, meus irmãos. É possível recomeçar. Depende da sua coragem. Depende da sua intimidade e da sua vida com Deus. E depende principalmente disso aqui, ó. O nome disso aqui é joelho. Quanto mais esse cabo aqui estiver raspando no tapete,
no chão da cozinha, no chão do banheiro, seja lá em qual chão que for, mais fácil vai ser para que eu e você tenhamos recomeços. E a gente está aqui como igreja, meus irmãos. Se você precisa recomeçar, eu estou aqui à disposição, brother, para te ajudar. E tem mais um monte de outros irmãos que estão também, que eu não tenho dúvidas disso. Se você é uma irmã, tem mais um caminhão de outras irmãs aqui que podem te ajudar a recomeçar. Esse é um dos papéis da igreja, meus irmãos. A gente se ajudar mutuamente, a gente caminhar junto uns com os outros, a gente abençoar uns aos outros. E dizer, ei, vem cá, mano. Eu já recomecei nisso. Doeu pra caraca. Mas eu consegui passar. A gente vai passar pelo luto, provavelmente. A gente vai passar por incertezas, a gente vai passar por dificuldades financeiras. Possivelmente a gente passe por crises no casamento. Possivelmente a gente passe por crises no relacionamento com os filhos. Possivelmente a gente tenha problemas nos relacionamentos com os amigos, não sei. Mas dá para recomeçar. Porque o Senhor, Ele prova para mim e para você, através das suas escrituras, de que Ele é mestre em recomeço. Todo o poder está nas mãos dEle. Está tudo nas mãos dEle. Não existe outra autoridade maior do que a do Senhor, e não existe autoridade maior em recomeço. Então, se você precisa recomeçar, estamos juntos, mano. Só não se esquece de que para recomeçar precisa ter Deus na equação. E Deus precisa ser a parte fundamental dessa equação. Deus é o fiel da balança. Não deixa de recomeçar sem falar com Deus. Porque senão você vai dar cabeçada como um monte de cabeçadas que eu já dei na minha vida. Mas eu sou novo ainda, eu chego lá, eu aprendo. Até que Ele volte, eu vou aprender. E essa caminhada é uma caminhada que a gente aprende juntos. Amém? Se coloca de pé. Vamos adorar a Deus. E a gente vai juntos nessa. Essa é uma caminhada que nos faz sozinho, velho. Essa caminhada não é você só, é você comigo, é você com seus irmãos, é você com Deus. E Deus, não há outro Deus que não dê suporte como o nosso. Não tem outro Deus. Confia nisso. E aí, quem sabe um dia você também suba aqui para dar um testemunho e falar sobre como Deus te abençoou nos recomeços, assim como Ele tem abençoado a minha vida. Amém? Eu quero orar por você antes da gente começar a adorar o Senhor aqui, através da canção. Amém? Se você puder, curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de recomeçarmos, ó Deus. O Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos dito exatamente o que a gente precisa fazer para recomeçar. E eu te agradeço por isso, Deus, porque sem os teus planos, eu nunca teria conseguido passar por tantos recomeços. Talvez eu já teria virado uma estatística. E eu sou grato por isso, pelo teu amor, pela tua graça, ó Deus, que recai sobre a minha vida de uma forma que eu não consigo explicar. E a minha oração, ó Deus, nessa manhã é para que o Senhor derrame, ó Deus, essa graça, esse amor, essa manifestação do teu Espírito Santo, essa coragem, ó Deus, para recomeçar sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Deus. Abençoa cada um deles. Que cada família, ó Deus, que está sendo representada aqui, seja, ó Deus, abençoada, ó Deus, pelas tuas mãos. Se há necessidade de recomeços aqui, o Senhor, que é mestre, autoridade máxima nos recomeços, abençoa, ó Deus, cada homem e cada mulher que precisa de um recomeço aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Que o seu olhar de graça, de misericórdia, que as tuas escrituras, que são infalíveis, sejam cumpridas sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus. E que assim como eu tenho experimentado a plenitude do teu amor, assim como eu tenho experimentado a plenitude, ó Deus, a alegria dos recomeços com o Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs que precisarem recomeçar aqui também, ó Deus, que o Senhor possa ser generoso, bondoso
com cada um deles e presenteá-los, ó Deus, agraciá-los com recomeços especiais com o Senhor. Lembra-nos sempre de quem somos, ó Deus, aonde estamos. Lembra-nos sempre, ó Deus, de que nós não temos mérito em nada, que nós não somos capazes de nada. Nos faz, ó Deus, continuarmos submissos à Tua vontade, ó Deus, e aos Teus planos. Abençoa os meus irmãos, essa, Deus, é a minha oração, e eu faço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.